Olá, bom dia. E o dia? O dia é 25 de janeiro de 2023, são 6h04 da manhã. E vamos lá para aquilo que é bom realizar, conforme Deus esteve a me solicitar. E do que nós vamos falar? Puxa vida, eu poderia falar de assunto A, assunto B, assunto C, assunto D. Ixi, assunto A, B, C e D. Mas, ah, mas bom dia é sempre bom a gente dar. Assim, assim o dia vai começar, da forma que cada um desejar. Então voltamos a perguntar, do que nós vamos falar? Nós podemos falar da sabedoria do lugar. Nós podemos falar da linha divisória do lugar. Nós podemos falar da linha de conduta. A questão é encontrar a linha. E para a gente poder levantar pó de fermento no lugar. Se bem que pó de fermento é algo um tanto quanto assim. A coisa é. Não, vamos começar. Claro. Naquele dia eu estive a acordar. Eu levantei devagar. Olhei aqui, olhei acolá. Até parecia que nada iria mudar. O dia parecia como todo dia que começava a começar, um tanto quanto aqui, um tanto quanto acolá, com o mesmo ritmo em todo lugar. A questão é que naquele dia havia alguma coisa no ar. Talvez caísse maná, talvez uma chuva pudesse chegar, talvez um galho aqui, outro acolá, alguém pudesse quebrar, mas o dia me convidava a pensar. A questão é que pensar não era uma coisa tão simples de realizar. Não naquelas condições. A gente poderia se lembrar de quando o povo saiu. Saiu assim, querendo encontrar um certo. Não era fácil. Mas do que mesmo nós queremos falar? A questão é querer. Nem sempre querer é poder. Foi o que Deus esteve a me dizer. Quantas pessoas querem enriquecer? E assim não vem acontecer. Quantas pessoas não querem adoecer? E a coisa começa a suceder. Mas eu não sei. Existe uma certa coisa que a gente não está conseguindo encontrar para o texto formar. E que coisa poderia? A coisa em si poderia ser a própria folha de maná. É verdade. Ninguém pode escrever no ar, nem mesmo a letrinha A. É preciso ter algo. Pronto. Encontrei o algo que estava a faltar. O homem estava lá escrevendo conforme ele esteve a desejar no chão que o povo costumava pisar. A verdade é que ele sabia de fato alcançar a palavra viva em todo lugar. E naquele momento ele esteve a me chamar: vem cá. Eu respirei devagar. Olhei aqui, olhei acolá. Logo entendi
Muita gente poderia me apedrejar. Como não? Estava eu a levantar poeira aqui, poeira acolá. A questão é a gente não duvidar. E por que a gente não iria duvidar? Não tem como tanta coincidência chegar. Não tem como a gente encaixar tanta coincidência nesse lugar. Não tem como a gente justificar que muita coisa alguém esteve a revelar muito antes da coisa chegar. Não tem como a gente falar que chuva de vento é, é algo que a gente soube dominar. Poxa vida. Naquele dia Deus me disse, olha, depois de tanto evacuar. Sim, pensamento. Pensamento aqui, pensamento acolá, pensamento aqui, pensamento acolá. Deus então me disse, é bom na massa a gente pegar. Eu fiquei pensando que é difícil. Não é difícil mesmo a massa acalmar. Imagine se eu viesse a falar que existe um homem casado, pulando aqui, pulando acolá, pulando aqui, pulando acolá, pulando aqui, pulando acolá, desconsiderando completamente a existência de alguém nesse lugar, certamente iriam querer não só me apedrejar, como a vida e a minha vida tirar. Mas por quê? Porque isso iria agravar toda a situação que estiver a criar. Não é tão fácil a gente justificar. Sim, pedra de vento nesse lugar. O que falar? O que falar da nossa falta de senso? A ponto da gente pegar e colocar alguém para por nós falar, sabendo que ele não tinha nem condições mínimas de ali estar. Sabendo que o agravamento não era só por ele trancafiar alguém nesse lugar, para de boa ele ficar e até poder casar. O agravamento era a gente ocultar todo o passado que ele esteve a enterrar e o futuro que ele estava a plantar. De tal forma que a gente não poderia nem sequer pensar em pegar folha de vento para justificar. Daí a pergunta que Deus esteve a me lançar. É permitido a gente carregar bolsa de vento aqui e acolá? Falindo a empresa aqui, empresa lá. Falindo a empresa aqui, empresa lá. Falindo a empresa aqui, falindo a empresa lá. Sem a gente querer enxergar as possibilidades. As possibilidades do moinho de vento. A gente, de fato, investigar. Pior. É a gente, de fato, dar cartão de crédito para moinho de vento. Ó, circular, abrindo mais buraco naquilo que a gente, com toda certeza, não iria gostar de enxergar. Mas, a gente imaginar, sim, o Sansão do lugar. Puxa vida, imagine Sansão. Sim, Sansão ali, tentando lutar, para de alguma forma o moinho, ele barrar.
tirando a vaca daqui, outra vaca de lá, tirando a vaca daqui, outra vaca de lá, para de fato um moinho ali encerrar. Mas Sansão começa a vacilar. Entende ele que ele pode politicar. Aí pronto. Tudo aquilo que o Sansão esteve a realizar, a gente começa a pisar. Como lixo. Aí começa a descartar. Descarta aqui, descarta colar, descarta aqui, descarta colar. Mas a coisa esteve assim, enrascar, quer dizer, encaixar e enrolar. Puxa vida. Não é fácil a gente ter cabelo. Não é fácil a gente ter cabelo para cuidar. Imagine Sansão com a cabeleira e tanta lá. Sabendo ele que ele não poderia vacilar. Que ele conseguiu chegar num determinado patamar que não era dado a ele. O direito de politicar. Ele teria mesmo que se preservar, para não virar moinho de vento. Mas ele, sem conseguir pensar, sem conseguir pensar numa maneira dele se sustentar, já que ele esteve a abandonar a cabeleira dele naquele lugar. Pronto, foi o que esteve a faltar. Agora a gente fica assim, sem saber o que falar. Devo eu mesmo Sansão apedrejar? Essa é uma questão muito particular. Porque se eu, Sansão, apedrejar, como é que eu vou ficar diante de tudo que Sansão esteve a realizar? Ou eu coloco crédito aqui, ou eu coloco crédito acolá. Não dá para eu, de fato, mascarar, querendo ocultar aquilo que estivemos a realizar para a cabeleira de Sansão a gente arrancar. Então não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil a gente costurar a bandeira para a gente levantar. E se eu digo que o pau da bandeira a gente não consegue levantar sem de fato a verdade se apresentar, sim, porque existe uma. Não se pode mudar aquilo que nós estivemos a realizar como responsável do lugar. Não dá para a gente simplesmente convidar a vaca para defecar, estrume virar, e a gente tentar ocultar a plantação que existe. Aí fica difícil a gente de fato encontrar sabedoria para com o assunto lidar. Não dá para a gente simplesmente inventar uma maneira da coisa a gente pegar. Não dá. Não é só de Sansão que nós estamos a falar. Existem outras coisas além de Sansão, do que ele esteve a realizar. Existe o outro lado, o lado de lá. Aquele que, se de fato eu for apresentar, com toda certeza, o mundo vai me procurar. Porque uma coisa sou eu prejudicar a minha casa, o meu pomar, o meu terreninho, o meu riozinho, o meu trenzinho, o meu pequenino, o meu espacinho, o meu. Uma coisa sou eu causar prejuízo aos meus.
Outra coisa bem diferente sou eu alimentar o que os meus estão a realizar, para causar buraco aqui, buraco acolá, buraco aqui, buraco acolá, e toda uma imundície eu aceitar. Eu aceitar. E sempre justificar, trazendo mais imundície para aqui, mais imundície para lá, mais imundície para aqui, mais imundície para lá, mais imundície, ao ponto da gente não saber mais separar tanta imundície no lugar. E aí eu começo a inventar. Recorde aqui, recorde acolá, recorde aqui, recorde acolá, recorde aqui, recorde acolá. Mas como é que eu posso falar que existe um tal de recorde aqui? Naquilo que nós estamos a plantar. Se eu olho aqui, olho acolá, olho aqui, olho acolá. E os preços não estão a justificar. Sim, porque dizem que assim costuma funcionar. Se há excesso de mercadoria no lugar, o preço vai baratear. Porque é muita coisa que está lá e pouca gente para tirar. Sim, porque olha o trabalho que é a gente deixar coisa amontoar. Dá muito mais trabalho a gente deixar coisa amontoar. Aí a coisa vai de fato morfar. Aquilo vai de fato daquela coisa, é um trabalho para você limpar, que é muito mais significativo a gente colocar um preço onde o excedente, a gente vai conseguir se livrar. Sim, as pessoas vão chegar, vão buscar e de algum modo vão saber aproveitar. Mas imagine a farsa que nós resolvemos levantar, dizendo que tem excedente aqui, excedente, e é tanto excedente que a gente fica a procurar, cadê o excedente? Porque se tem tanto excedente, por que o preço esteve de fato a multiplicar numa proporção que você não consegue esvaziar o pouco que eles colocam lá, ao ponto da própria data de validade denunciar que há muito tempo aquilo está lá. Há muito tempo aquilo está lá. Mas você olha ali, aquilo não está onde deveria estar. Em compensação está lá. Mas se tirar de lá, vai denunciar que existe uma coisa que não está a encaixar. Porque de barriga d'água o povo está a ficar. Não dá para o povo comer. Não dá para o povo comer e arrotar, e arrotar, e arrotar, e a gente não conseguir. Não conseguir, de fato, fazer a máquina da fortuna rodar. Sabe aquelas máquinas antigas, blá, 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 que não tinha como enganar. Mas a gente resolveu tudo digitalizar. Aí fica difícil. Fica difícil mesmo alguém em nós acreditar. Nós chegamos numa situação, olha, de descrédito, de descrença, de desmoralização, que a gente não consegue nem mesmo enganar o povão. E aí é que virou, olha, uma completa confusão, complicação, sinônimo de desmoralização. Olha, eu ouvi de fato alguém falar que a nossa falta de crédito é tanta que os nossos produtos não querem comprar. Aí eu disse, não, eu vou mesmo assentar, não vou acreditar em conversa aqui e acolá. Mas Deus me disse, dê uma chance.
para de fato você, o ouvido escutar. Sabe, escuta aqui, escuta acolá. Aí sabe como é que é? Nesses mercados dispostos mesmo a comercializar uma coisinha aqui, outra acolá. Aí eu entrei aqui, aí disseram, olha, a mercadoria que eu tenho aqui, ninguém quer possuir. Eu estou procurando me servir de um forno para incinerar tudo que ficou aqui. Aí eu disse, não é possível, não é possível. E aquele cheiro ruim, do tipo ruim. Aí eu saí dali, fui para outro lugar. Aí eu vi outro comentário, olha, eu tentei usar um produto químico para o meu produto melhorar. Estava assim, sabe como é que é a embolar? Era uma espécie de, não sei, não, parecia que ia espumar. Eu não estava conseguindo o mesmo ponto encontrar. Mas eu preciso incinerar. Tem tanto produto lá que eu estou com medo de alguém me denunciar. Aí eu fui obrigado a comprar um forno que estiveram de fato a me indicar para o meu produto incinerar. Eu temo que eu acabei de jogar receita que vovô Esteva me deixar. E eu não consigo mais o ponto. Aí, com Deus eu fui falar. Deus me disse, coloca dentro para aquarar. Aí eu fui, sim, colocar dentro para aquarar. Conversava aqui, conversava acolá, conversava aqui. Aí eu vi alguém chamar e dizendo que uma reunião esteve a marcar com os fabricantes de um certo produto, aqueles que a gente costuma mesmo colocar a qualquer hora do dia para mastigar. Aí disseram que resolveram inventar um tal produto químico. O quê? Sabe como é que é? Para secos e molhados batizar. Olha, na reunião estiveram a falar que era para caducar. Sabe como é que é? Passar daqui para lá, passar daqui para lá. Estiveram a misturar e que não estão conseguindo separar. Para de fato voltar, sem inovar. Aí eu fiquei pensando, a quem eu deveria mesmo falar sobre essas coisas que estão a botar no tal de secos e molhados do lugar. Aí eu fui falar e me disseram que já estavam de fato a processar. Uma empresa aqui, outra lá. Mas diz que uma empresa que não queria mesmo sobre isso falar, foi obrigada a denunciar. É uma espécie de associação. Diz que foi obrigada a denunciar porque começaram a falar que os produtos estavam de amargar. Abriu um tal de processo no lugar. E que outras empresas que estiveram a comprar o tal produto seco para o molhado, sabe como é que é? Sabe como é que é assar? Ai, diz que um prejuízo tão grande, que estão procurando se associar a uma empresa de consumo de outro lugar, para ver se consegue mesmo a receita mudar, tendo como base o que se vende, o que? Do lado de lá. Tamanha é a gravidade do que aqui estiver a realizar. Aí eu fui falar com Deus, Deus esteve a me recomendar para eu de fato buscar o que significa secos e molhados num determinado lugar. Aí eu resolvi um navio de carga pegar. Eu disse para Deus, olha, se eu for de avião, não vai dar. Sabe como é que é? Rico não costuma mesmo, certa coisa conversar não. Prefere de fato se trancar e jogar a bomba para outro lugar. É bom eu ir de navio de carga,
Porque você sabe como é que é. Marinheiro conversa aqui, conversa por lá, é irresponsável. Fui pegar um navio de carga. Desses navios que costuma de fato falar que grãos e mais 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 grãos estão a carregar. Aí eu fiquei esperando, sim, a quantidade de grão chegar. Eu estive a estranhar. Eu vi gente chegar, mercadoria, desembarcar. Aí eu falei, santo Deus, um navio de carga desse? Não. Era para passar dias e dias, para colocar o tanto de tonelada que dizem que vão carregar. Eu achei estranho. Aí eu vi balão de oxigênio. Eu falei, não é possível. Se o navio chega aqui para pegar grão nesse lugar, só grãos ele deve carregar. Mas o que eu vi, balão de oxigênio. Balão de oxigênio, acomodava aqui, acomodava acolá, acomodava. Daqui a pouco jogava um pouquinho de grão. Aí ajeitava ali, um balão de oxigênio cá. Aí eu, não é possível. Aí eu vi, o quê? Sim, Deus disse, coloca dentro para corar. Aí eu vi, o quê? Era uma espécie de cilindro diferente. Eu disse, não é possível que eles estão vendendo essa mercadoria, que é até proibida do nome a gente falar. Aí trouxeram o cilindro assim, ó, era assim um cilindro diferente, parecia assim uma espécie, que assim, não é igual um balão, assim, um cilindro de oxigênio, não, que colocaram lá. Mas eles têm sabedoria. Depois que colocaram os grãos lá, aí eu vi uma espécie de um cilindro diferente. Falei, oxente, se eles colocaram esse cilindro de oxigênio com esses grãozinhos aí, para de fato tapear. Porque quando você olha ali, você vê, isso é enorme. Não, tá lotado de grão. Aí chegou assim, esse cilindro assim diferente. Eu disse assim, nossa, não é possível que essa gente seja tão inconsequente. Aí eu vi uma bandeira chegar. Eu disse, eu não estou gostando. Essa bandeira chegando assim, aí eu vi a bandeira chegar, a bandeira se aproximar. Aí eu vi gente a carregar. O cilindro aqui, o cilindro acolá. Aí não era bem grão que estava a colocar. Aí eu vi pó. O quê? Pó branco derramar. Eu falei, santo Deus, não é possível que esse cilindro é capaz de anular o cheiro que o pó branco pode mesmo ali exalar, para saber como é que é gente treinada pegar. Aí colocou o cilindro lá e pó branco. Aí vi pó branco, pó branco, pó branco, pó branco. Aí jogaram uma espécie de uma capa por cima. Aí começaram a colocar um cilindrinho aqui, outro cilindrinho. Sabe como é que é, né? Sabe como é que é oxigênio? Colocou um cilindrozinho aqui, outro lá, e uns grãozinhos. Eu disse, santo, não é possível que um navio desse vai passar sem ninguém averiguar. A questão era a bandeira. O quê? Eu disse, não é possível. Eu não sabia que a gente estava vendendo quibe árabe. Quibe árabe assim não. Quibe árabe com pó branco a rechear. Nem mesmo o boliviano iria pensar em tamanho know-how no lugar. Aí eu disse, santo, se esse navio de carga eu pegar, não vai prestar. Não, eu não vou me arriscar. Mas Deus me disse para colocar dentro para Paraquara. Aí eu cheguei, santo Deus, eu vou ter que entrar. Entrei. Aí eu vi o quê? Um certo senhor chegar. Ele parecia mesmo que não estava bem assim a se agradar
de quem iria estar a comandar. Aí ele começou a questionar quem iria de fato comandar aquilo tudo que iria atravessar. Aí chamaram outro. Aí começaram de fato, era uma espécie de discussão, falava que era preciso de fato o holandês guiar, porque uma iria evitar uma certa confusão, um certo constrangimento, que o holandês tinha conhecimento para de fato ali passar. Mas o outro dizia que o inglês é que deveria de fato comandar, que o inglês tinha amizade no lugar e que quando chegasse lá o inglês iria saber tratar, que o holandês tinha uma certa assim, grosseria, era rude, era rígido no falar e que quem estava lá poderia não gostar. Aí quando não estavam assim, se atendendo assim, muito bem, aí um outro esteve a chegar. E disse assim, olha, se essa confusão perdurar, corre o risco de alguém nos denunciar. Porque o nosso tempo nós já estivemos a usar. E é preciso, de fato, o espaço desocupar. Já vieram me chamar, dizendo que eu preciso, de fato, tirar o navio cargueiro do lugar. Aí o holandês disse assim, olha, eu não posso abrir mão de alistar. Eu tenho patente e preciso respeitar a ordem. Como o inglês disse que ele poderia estar. E se houvesse qualquer tipo de confusão, ele iria de fato se apresentar, resolveram cada um ficar. Um resolveu ir para lá, para cá, mas quase não iriam se comunicar. Não queriam de fato compartilhar do mesmo ambiente. Aí, para o terceiro não desagradar, ele então diz assim, olha, eu tenho uma turma boa, que precisa passar para o lado de lá, porque tem um navio cargueiro que precisa na Argentina entrar. Essa gente sabe a boa língua falar. Qualquer problema, vocês deixam eles ali sentar na mesa para de fato a coisa se dar. É gente treinada. Resolveram então aceitar. Levar esses tripulantes, sei lá, acompanhantes, mas nada que pudesse dificultar. Passaram de boa, não houve nenhum tipo de percalço. Aí disseram que alguém aqui resolveu depositar a grana antes da carga chegar, para evitar qualquer contratempo. Eu até quis, de fato, perguntar se era o euro do lugar. Disseram que não iriam pagar com tal euro do lugar. Tamanha a confusão que está lá. Estão dizendo que ninguém quer aceitar o euro do lugar, que vale menos de que R$ 1 nesse lugar. Estiveram a acordar com tal presidente, não estar a agradar. Estiveram a acordar com tal presidente que ele iria bancar a compra que a Europa estava a realizar. Assim, até criar uma espécie, vamos dizer assim, de estrada, para de fato a Europa deposita o dinheiro, quem compra alguma coisa, sabe como é que é esse mercado que eles dizem que vende, mas não tem nada para vender? O que eles fazem é trocar aqui e acolá, aí criar essa estrada, entra aqui, entra acolá, para o dólar falso movimentar. Até disseram que iriam denunciar o tal presidente, né? Que faz de conta que governa, mas não sabe nem mesmo se pronunciar. Que iriam de fato denunciar,
porque ele esteve a facilitar a vida dos europeus, que ele tinha que deixar a Europa quebrar, para o mundo saber se posicionar, para sabe como é que é essa guerra? Estancar o sangue do lugar e assim poder um acordo costurar, já que eles não têm condições de guerra alimentar e fica com essa farsa. Aí quiseram convidar o tal homem lá, que o homem disse que não vai abrir mão do seu cartão ele usar. Quiseram de fato convidar o homem para Natal da mesa. Sabe como é que é das Nações Unidas sentar para começar essa farsa de que vai um acordo? O homem disse que nem precisa mandar convite, que só existe uma maneira do sangue estancar. É cada um aceitando depositar o que ele esteve de fato a comercializar. E com um agravante. Um agravante. Ele disse que assim que o inverno. O quê? Ele disse que assim que o inverno passar, que ele vai de fato cortar o fornecimento lá. Que ele manteve o mínimo para de fato ali não se prejudicar. Aqueles que são os mais pobres do lugar. Mas olha, sabe aquela espécie assim, de gente que quando o gás acaba sendo velho e coloca embaixo, o homem colocou uma espécie de vela. De vela. Mandou calcular o básico do básico do básico. Só para alimentar o básico. Eles estão, de fato, em maus pedaços. E já mandou avisar. E disse que vai tornar público. Disse que vai tornar público no lugar. Ele não vai deixar de falar, que ele vai tornar público. Quando o inverno passar, ele vai deixar de alimentar. Não vai mais uma única gota. Sabe como é que é? Do alimento que eles tanto precisam no lugar. E é sem acordo. E ainda diz que vai agravar, mostrando documento público de que a Ucrânia o tempo todo esteve a ajudar o desfalque que é a Europa, já que abriu uma espécie de nuvem lá para os europeus. Fingir que estão de fato a pagar sem um tostão depositar. E que esse tempo todo o governo de lá esteve a se empanturrar. Quando eles viram que eles iriam pagar pela nuvem, né, do enganar, aí não tinham como se justificar, não tinha bala na agulha. E aí ele começou a cobrar tudo aquilo que ele fazia pelo lugar, inclusive comida. O básico, cesta básica enviar para aqueles que eles dizem que são os combatentes. Ninguém tem coragem de falar o que a Ucrânia esteve a realizar para o tempo todo ele esmagar. E a Ucrânia tentando se desvencilhar, querendo de fato que eles venham se apresentar como linha de frente. Mas tanto lá como esses que estiveram a usar a nuvem que a Ucrânia soube mesmo criar, ambos sabem que a Ucrânia teve o tempo todo a lucrar, o tempo todo a esbanjar, que governo lá viviera de passear gastando uma fortuna, que ninguém nunca quis governar, que deixou lá com o ditado, a Deus dará. É só pegar de fato o itinerário de quem governava, de quem de fato desfrutava da mesa. Sabe o ditado que o rei Davi diz assim, não, deixa esses que vão sentar na minha mesa. Os que sentavam na mesa
do governo de lá era o tempo todo, só para desfrutar. Viajaram para onde estiveram a desejar, compraram o que estiveram, esbanjaram, rasgaram dinheiro de direito e de fato. Quando a conta esteve a chegar, o resultado é que a Ucrânia não tinha para pagar nem aquele que esteve a cobrar por ela usar nuvem para enganar, nem a própria Europa, que o tempo todo esteve a beneficiar e assim prejudicar nessa linha, de conduta aí. E os States? Os States resolveram entrar numa briga. Numa briga que ele não esteve a comprar. Mas ele resolveu, de fato, alimentar, achando que com isso ele poderia, de fato, prejudicar quem entrou lá para, de fato, um big umbilical cortar e não mais combustível mandar para americano o tempo todo viver de balão de ar, dizendo que planetas e mais planetas e mais planetas iria visitar e até construir moradia lá. Isso, isso é algo que a gente não quer falar. A gente não quer de fato mostrar. A gente não quer ver o que o Brasil estará realizando, mentindo, supervalorizando aquilo que era o básico do lugar. Qualquer pessoa podia não só comer feijão, arroz, ainda com carne dentro, como podia a sobra dar. Era comum você, de fato, dar sobra. As pessoas eram acostumadas a comer de sobra. Sabia que iria de fato bater aqui numa porta aqui, noutra acolá, e as pessoas iriam pegar as sobras e iriam dar. Agora, supervalorizaram. Quem pode comprar uma coisa que outra, reduziu. Se eu comprava 10 tomates, eu vou comprar um. É um exemplo. Se eu comprava 20 cebola, eu compro meia. Então não tem como sobrar. Tá faltando para mim, que eu também preciso economizar. Porque tem escola, tem isso, tem aquilo, e isso para faltar. Então eu vou reduzindo. Aí eu estou preferindo comer coisa pronta. Aí eu vou comprar molho de tomate, vou comprar tudo assim que eu possa ali ajeitar. Pego uma folha aqui, outra acolá. E aí a facilidade de engordar e de se prejudicar. Aí eu vou uma coisa ou outra inventar. Mas a gente prefere hiper valorizar. Não vou poder bancar. Vou de fato ter que cobrar o primeiro cliente, o segundo cliente e o terceiro cliente. O resto eu vou ali descartar. E um prejuízo e tanto para esse lugar. Porque é impossível você continuar a bancar o modo de vida que há pouco era tão comum. Se aqui que eles dizem que nós temos condições de plantar, de nossa riqueza multiplicar, está assim, eles preferindo descartar comida em alto mar. Eles preferindo, de fato, inventar coisas que não tem como a gente bancar. Imagine, como disse o Tuca, alto lá. Imagine em outro lugar. Que não tem nem tanta terra assim para se plantar. Que não tem essa facilidade assim para a água chegar. Imagine o que essas pessoas não estão a passar com a supervalorização do agro. Porque se eu supervalorizo aqui,
consequentemente, eu vou dificultar a vida de todo lugar. Aí aqui passa de fato a se viver assim, ó, refletindo. Eu prejudico aqui, prejudico ali. Aí eu vou aqui, prejudico. Aí eu prejudico. Aí eu vou vivendo assim, causando um enorme prejuízo. E o que fazer? Sentar aqui e obedecer. A leitura eu vou fazer. É claro que eu, no privado, vai permanecer. Em respeito. Em respeito à dor. A dor e a dor do meu ser. Porque é difícil. É difícil a gente ver e a gente nada poder fazer. Apenas ler. Eu sinto muito, mas eu preciso dizer. Eu continuo vendo TV, pelo menos mínimo. Bom dia. No privado vai permanecer. E que eu estou ali.